Fala pessoal, bem-vindo a mais um Na Prática com a Plaque. Tem muita gente que pensa que fazer forro em drywall é complicado e hoje eu estou aqui para te provar na prática que não é. Aqui nós vamos fazer, pessoal, um forro em drywall nessa nossa estrutura aqui que vocês estão vendo, um pequeno cômodo de 2,20 de comprimento por 2,28 de largura. E aqui vamos precisar de alguns materiais para poder fazer essa execução. São eles: uma trena, um nível a laser, uma tesoura para cortar perfis, uma linha de marcação, um esquadro, um lápis, a nossa furadeira e parafusadeira, a nossa tabica, porque vamos fazer um forro aqui tabicado, nossos parafuso e bucha. Por que parafuso e bucha? Porque se você for fazer numa estrutura de alvenaria, eu indico você usar parafuso e bucha para fazer a fixação da sua tabica ou da sua cantoneira, ok? Vamos precisar parafuso TA25, vamos precisar de tirantes, vamos precisar de um nivelador para nós nivelar o nosso forro na altura desejada, conector, caso você aí vai fazer um forro onde o tamanho seja maior do que 3 metros, sendo que nossos perfis, todos eles para o sistema em drywall, é vendido em 3 metros. Mas eu quero fazer um forro maior que 3 metros, eu devo usar o meu conector para poder fazer a emenda do meu perfil, certo? Segundo a norma, deve-se sempre usar a peça chamada conector. Vamos precisar de parafuso LA13 para poder fazer a junção de perfis metálicos entre si, a nossa placa, um estilete para cortar a placa e um raspador para dar aquele acabamento na nossa placa. Pessoal, para fazer um forro é muito simples. Muitas das vezes as pessoas ficam imaginando, colocando dificuldade para poder fazer o forro. Aqui temos uma parede de 2,30 metros de altura. Vamos fazer um rebaixo aqui de 20 centímetros. Só que como eu estou usando a tabica, pessoal, a minha tabica do ponto de cima dela até o ponto de baixo, ela já tem 5 centímetros. Esse pedaço aqui já dá 5 centímetros. Por isso, se eu quero rebaixar 20 centímetros do meu pé direito, eu vou fazer uma demarcação de 15, aonde eu fazendo a demarcação de 15, quando eu colocar a minha tabica na minha demarcação, o meu rebaixo aqui já vai morrer nos 20 centímetros de rebaixo, que é o que eu quero para o meu forro, ok? Continua nos acompanhando. Pessoal, para nós fazer o nosso forro é muito simples. Vamos precisar do tirante. Qual que é a finalidade do tirante? Sustentar o meu forro, juntamente com o meu suporte nivelador. Se você observar, tem essas duas molinhas com 2 buraquinhos. Eu apertando essas molinhas, colocando os buraquinhos na mesma direção, posso colocar o meu tirante, soltei a molinha, ele trava. Não desce de forma alguma. Tá feito o meu pendural que vai sustentar o meu forro. Como que eu coloco esse pendural agora no meu perfil? Simplesmente tem 2 dentinhos, coloco 2 dentinhos de um lado e pressiono até escutar o estralo. Estalou, pessoal, já tá firme, já tá resistente o meu forro. Esse é o modelo correto de você fazer uma estrutura. Precisei tirar, só girar, já tá solto. Como eu havia falado para vocês, essa peça aqui, chamada conector, é a peça ideal para poder fazer emenda. Se você observar, não sei se no vídeo dá para vocês ver, bem no meio aqui tem um dente de um lado e um dente de outro. Qual que é a finalidade desse dente, pessoal? É para não colocar nem mais para um lado e nem mais para o outro. Esse próprio dente vai limitar o espaço correto que deve ser colocado dentro do meu perfil, tanto de um lado e de outro. Coloquei a minha emenda, pessoal, já tem o espaço certo que o perfil vai entrar de um lado e vai entrar do outro. Não há necessidade de parafusar nem dos lados
e nem por baixo, pessoal. Somente colocou o conector e está feito a minha emenda. Meu perfil coloco nessa posição, o outro também do mesmo jeito. Dica muito importante, pessoal, para você que vai fazer um forro. Você que vai fazer um forro com cantoneira L na sua estrutura, o que que a norma nos fala? Que eu posso colocar o meu perfil a cada 60 centímetros. E o meu suporte nivelador com o meu tirante, ou o meu pendural, como chamamos, até 1,20 m de distância um do outro. Mas, como eu gosto de trabalhar com medidas de segurança para minha estrutura ficar mais resistente, eu não deixo atingir 1,20 m. Eu sempre trabalho com até 1 metro de distância de um tirante do outro, para me dar uma margem de segurança. Então, se aqui tem uma cantoneira, coloquei o meu perfil, o meu tirante até 1,20 m, mas como eu trabalho com a margem de segurança, eu coloco até 1 metro. E a distância é a modulação, é a paginação que eu desejar para poder fazer meu forro, ou seja, de 40 em 40, ou seja, de 60 em 60, certo? Agora, outra dica muito importante, pessoal. Se eu vou fazer um forro tabicado, a gente sabe que a nossa tabica, ela não é estrutural. Por isso, quando eu vou fazer um forro tabicado, o que que a norma me fala? Se eu estou colocando uma tabica no meu perímetro para mim poder fazer o meu forro, eu devo colocar o meu perfil, um reforço a 10 centímetros da tabica. Nesse caso, se eu estou com a tabica nessa posição aqui, fechando esse cômodo, eu devo colocar um perfil com 10 centímetros de distância da minha tabica, porque como ela não é estrutural, esse perfil mais próximo da tabica não deixa a placa ficar toda presa na minha tabica. E os perfil, se eu estou usando a tabica para poder fazer o meu forro, eu já não posso sair o meu primeiro tirante com até 1,20 m. Como diz a norma, por motivo da minha tabica não ser estrutural, eu reduzo o meu primeiro tirante para 10 centímetros de distância, certo? 10 centímetros de distância. Aí sim, os demais no meio até 1,20 m. Mas como eu trabalho também com margem de segurança, eu coloco 1 metro ou 90 centímetros. Então eu vou fazer um forro tabicado, o primeiro tirante que eu vou sair com ele daqui, eu saio com ele com 10 centímetros, lá no final também com 10 centímetros e divido a razão, colocando um pendural no meio, não deixando passar de 1 metro e nem passar no máximo de 1,20 m, que é o que a norma me permite trabalhar, ok? Continua me acompanhando e vamos fazer esse forro aqui junto comigo. Aqui, pessoal, nós vamos começar fazendo o nosso rebaixo. Como eu quero um rebaixo de 20 centímetros e eu vou trabalhar de tabica, eu pego a marcação aqui com 15 centímetros, marco, certo? Esse procedimento, pessoal, como você está vendo, está fazendo uma parede em cima do painel USB, fica balançando demais, então não tem como eu tirar a base pelo laser. Então o que que eu faço? Eu fiz uma marcaçãozinha aqui, que eu sei que ela está rebaixado 15 centímetros, e vou precisar da minha linha de marcação. Essa ferramenta aqui, pessoal. Dou uma sacudida nela aqui. Venho aqui e coloco um ponto de parafuso para eu poder puxar minha linha. Tá feita a minha marcação, pessoal. Agora que tá feita a minha marcação, o que que eu preciso fazer? Cortar a minha tabica. Eu vou cortar a minha tabica, pessoal, não separando ela aqui no canto. Vou medir minha parede e aqui no canto eu vou fazer uma dobra com um ângulo de 45, aproveitando o pedaço dela sem apartar um do outro. Continua comigo. Pessoal, uma dica muito importante na hora que você for cortar a sua tabica. Você marca o centro, onde você está vendo aqui, o meu meio é onde vai ser feita a minha dobra. Do meu ponto de marcação onde é feita a minha dobra, eu meço mais 2 centímetros para o lado esquerdo e 2 centímetros para o lado direito.
Agora eu venho cortando em diagonal para poder facilitar a entrada da minha tesoura. Pronto, pessoal, eu eliminei a marcação que eu tinha feito. Aqui eu faço simplesmente um corte de 45 graus. Depois de cortar do 45 graus, simplesmente faço a minha dobra. E está feito o meu ângulo de 45 graus, aproveitando o pedaço da minha tabica, sem apartar ela. Agora eu vou fixar ela na minha parede. Agora eu vou precisar da ajuda do meu amigo Iago para poder segurar para mim aqui a tabica. Pessoal, como vocês viram, a gente acabou de fazer a nossa fixação da nossa tabica. Agora, pessoal, nós vamos fazer a colocação do nosso pendural, que é o tirante com suporte nivelador. Vocês observaram que eu utilizei parafuso TA25 para poder fazer a minha fixação. Por que eu usei o parafuso TA25? Porque a minha parede já é de drywall. Então, como é de drywall, tem um perfil passando aqui, o perfil montante. Então, eu fixei a minha tabica no meu perfil montante utilizando o parafuso TA25. Na obra de vocês, se você estiver fazendo a fixação numa parede de alvenaria, aí sim vocês devem utilizar o parafuso e bucha número 6 ou número 8. Vamos colocar junto comigo o nosso tirante e o nosso suporte nivelador. Pessoal, uma dica muito importante. Aqui, como eu estou fazendo uma demonstração para vocês, eu estou usando como base de laje, você pode ver que é um perfil CD6027 simbolizando uma laje. Mas se lá na obra de vocês já tem a laje, com laje mesmo e lajota, é recomendado que você faça a sua estrutura ao contrário à sua laje. Nesse caso, a minha laje está nesse sentido, eu devo colocar os meus perfil canaleta ou F47 no sentido ao contrário. Só que como eu não tenho essa parede nesse sentido aqui para poder fazer o acabamento para vocês verem, eu vou seguir o mesmo segmento do que está o meu perfil de cima, que está simbolizando a minha laje. Mas não se esqueça, na obra de vocês, faça sempre a estruturação ao contrário da laje, ok? E também vocês vão ver que o meu tirante já está com minha dobra em pé, que eu vou trabalhar com ele na posição vertical. Aí na obra de vocês, como você vai trabalhar em laje, você deve dobrar com alicate essa ponta para poder fixar ele de baixo para cima. Uma coisa muito importante, pessoal, que vocês não devem esquecer é a distância dos tirantes. Como eu havia falado lá no princípio, aqui nós estamos trabalhando com uma tabica. Então o que eu faço? A tabica fala que eu devo sair com o meu primeiro tirante a 10 centímetros daqui, porque ela não é estrutural. Mas como eu estou pegando a medida de lá da minha parede, eu vou fazer a marcação aqui com 12. Por que com 12? Porque esse vão da minha tabica até a minha parede tem 2 centímetros, certo? Aí por esse motivo já conto os 2 centímetros da tabica, já jogo ele aqui. Então por isso que eu tiro com 12, porque quando começar a contar da tabica, já tá os 10. Aí eu faço toda a minha marcação aqui, ó, 10, perdão, aqui 12, aqui com mais 12 e vou levando todos os 12, tanto de um lado como do outro lado também. Faço minha marcação aqui com 12. Agora que eu já tirei 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro, pessoal, o que eu faço? Eu meço todo ele e vejo quanto que dá. 2 e 3. Se deu 2 e 3, eu divido a razão. 1 e 1,5. Faço a minha marcação todas por iguais. Aí sim vou ficar dentro da norma, tirando 10 de um lado, 10 de outro e dividindo a razão no meio. Aí agora sim, estou pronto para me colocar os meus suporte nivelador juntamente com o meu tirante. Pronto, pessoal. Se vocês observar, colocando meu tirante 10 centímetros da borda da minha tabica, como pede a norma, 10 centímetros do outro lado também,
como vocês podem observar, e dividi a razão no meio, coloquei mais um no meio. Como eu falei, o primeiro pendural tem que ser com 10 centímetros de um lado e do outro, e aqui também é tabica, tiro 10 centímetros colocando minha primeira canaleta, meu primeiro F47. Agora vamos colocar o nosso F47. E pessoal, para nós fazer nosso alinhamento, nós rebaixamos o nosso laser aqui, ó, 10 centímetros ou 5 centímetros e sai fazendo toda a medição. Tem que dar 10, como vocês podem ver aqui na minha treina. Esse aqui tá um pouco fora. Aperto aqui o regulador, trago a posição, 10. Alinho aqui 10, os demais tem que dar todos 10, ó, e 10. Então quer dizer o quê? Fiz essa medição, todo o meu forro está alinhado. Agora é a parte do chapeamento. Continua nos acompanhando. Pessoal, agora na parte do chapeamento a gente tem que ter um pouco de atenção na hora de colocar as placas. Devemos pegar o alinhamento dessa minha tabica e o alinhamento dessa minha tabica, onde não venha ficar nenhum vão aberto na hora do chapeamento. Como a parte do chapeamento de teto, pessoal, é um meio complicado, para quem vai trabalhar sozinho, vou pegar uma ferramenta que vai te ajudar bastante. Nós temos o costume de chamar ela de ajudante, já te mostro. Você que vai trabalhar sozinho, pessoal, a gente pega 2 pedaços de perfil F47, coloca um dentro do outro, parafusa e tá feito o meu ajudante. A minha modulação é de 60 em 60. Eu corto menor um pouquinho, 50 centímetros, para poder passar entre um perfil e outro. Levanto a minha placa, abracei e tá pronto para mim poder chapear. Pessoal, agora eu vou dar uma dica para vocês muito importante, que é a segunda parte do chapeamento. Como vocês viram, comecei com a placa inteira de lá, vim com ela para cá, coloquei um pedaço aqui de 38 centímetros. Agora eu não posso começar com uma outra inteira daqui para cá, porque senão vai dar o mesmo alinhamento. No sistema drywall, eu tenho que fazer amarrações de placa. Então por esse motivo eu vou começar daqui para lá. Só que eu pego do começo aqui e vou até onde eu vejo que a minha placa vai ser cortada e eu vou perder menos pedaço. No caso, eu venho com ela até aqui, tá dando 1,58,5. Aí eu vou e corto minha placa com 1,58,5, corto ela nessa medida também aqui que tá dando 1,04 m. Lembrando, na hora que eu for cortar essa de 1,04 m, eu devo tomar bastante atenção no ponto que o meu lado do corte fica pro lado da minha tabica. Por quê? Aqui é um lado rebaixado, então eu devo fazer a união do lado rebaixado. Como vocês viram, aqui é um lado de topo, eu fiz uma emenda também com lado de topo. Já para cá não, aqui é um lado rebaixado, o que tem que vir aqui paralelo a essa placa daqui é o lado de rebaixo. Continua me acompanhando. Pessoal, esse é o resultado do nosso forro no sistema drywall. Como você observou, a gente tira o primeiro tirante com 10 centímetros na saída e mais 10 centímetros aqui no final. E dividimos a razão no meio, colocando mais um tirante se der acima de 1 metro, 1,20 m. Espaçamento, pessoal, de parafuso, a gente sempre usa colocar os parafusos no forro entre 20 a 25 centímetros. Os pontos de fixação da minha tabica é de 60 centímetros. Não devo ultrapassar essa medida. É no máximo 60 centímetros. Lembrando, aqui a gente fizemos um forro numa parede de drywall. Eu coloquei meus pontos de fixação aonde tinha perfil montante. Se você vai fazer numa parede de alvenaria, é utilizado parafuso e bucha número 6 ou 8 e deve ser colocado também de 60 em 60 centímetros. Espero que você tenha gostado. E outra coisa, se você ficou com curiosidade em saber sobre como é feito o tratamento de junta, clique aqui embaixo
temos uns vídeos muito bons para você estar observando e aprendendo a como se faz um tratamento de junta. Espero que você tenha gostado. Curta o nosso vídeo, compartilha e deixa os seus comentários. Até na próxima, na Prática com a Plaque.